Neste vídeo, vamos estudar a importância das separações de misturas. A catação é um processo de separação de misturas mais simples. Na catação, as diferentes fases são muito distintas devido à diferença de diâmetro das partículas e podem facilmente ser visualizadas, proporcionando separação manual. A ventilação é um dos processos de separação utilizado quando as substâncias sólidas de mistura apresentam densidades muito diferentes. Para separar, usa uma corrente de ar, vento, que carrega as substâncias menos densas. Um exemplo é a separação do arroz e da palha. A ligação é utilizada para separar componentes de uma mistura que possuem densidades bastante diferentes, realizada com o auxílio de uma corrente de água, que arrasta o componente de menor densidade. Um exemplo disso é a separação do ouro e do cascalho. A separação magnética é utilizada quando um dos componentes da mistura pode ser atraído por um ímã. Assim, o que não é atraído fica e o que é atraído vai para o ímã. Separação dos metais em uma demolição é um exemplo. A peneiração é utilizada quando os componentes de uma determinada mistura possuem tamanhos muito diferentes. Dessa forma, a mistura é passada por uma peneira, através da qual as substâncias menores atravessam, ficando retidos os maiores. A flutação é um processo utilizado para separar as misturas cujos componentes possuem densidades muito diferentes. A dissolução fracionada é um processo de separação utilizado quando os componentes da mistura têm capacidades muito diferentes de se dissolver. A decantação é um processo geralmente lento, baseado na diferença de densidades dos componentes da mistura, no qual os sólidos dispersos no líquido se depositam no fundo do recipiente, possibilitando a retirada desse líquido. Um exemplo disso é a limpeza da piscina. A filtração é um processo de separação no qual uma mistura é colocada sobre a superfície porosa denominada filtro, que reterá os componentes sólidos da mistura, deixando passar o líquido. E um exemplo disso é o café. A centrifugação é um processo utilizado para segregar as misturas heterogêneas de difícil separação, o que é realizado com o uso de um aparelho chamado centrífuga, que gira os tubos de ensaio em alta velocidade, fazendo com que os componentes da mistura se depositem no fundo do tubo. Um exemplo disso é a separação dos componentes do. A vaporização consiste em deixar a mistura em um ambiente aberto para que o líquido evapore, como a vaporização a temperatura ambiente, ou então aquecê-la para que o líquido se torne vapor. De todo modo, a fase líquida é vaporizada, deixando apenas a fase sólida. Um exemplo disso é a separação do sal e da água do mar. A destilação simples baseia-se na diferença dos pontos de ebulição de uma mistura homogênea entre um líquido e um sólido. Um exemplo disso é a obtenção de água destilada.